Foi uma noite perfeita para o torcedor do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, para o técnico Tite. Um jogo que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho até que o placar é mentiroso, porque eu não botaria um placar apenas por conta de 2 gols de diferença. Eu acho que o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico. Que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não, existe a possibilidade, e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto. Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. Vou falar de Lucas Paquetá. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, está na Europa, está na Inglaterra tentando a contratação de Lucas Paquetá. Flamengo acerta a renovação de contrato de Lohan por mais 5 anos. As partes já têm ok, os documentos vão começar a girar, segundo uma fonte me disse. E aí o jogador, que completou recentemente 18 anos, vai assinar a renovação de contrato dele. O contrato dele é válido atual, o contrato atual é válido até o fim do ano que vem. Nação Rubro-Negra, separei para vocês cortes sensacionais, tanto da SBT RJ Rio Esportes e também do próprio Vene Casagrande, aonde o acerto com Lucas Paquetá está cada vez mais avançando. Fica até o final do vídeo, galera, que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre essa chegada do Lucas Paquetá. Também tem a renovação por 5 temporadas do jovem craque Lohan. Então, galera, o vídeo está recheado de informações. Marcos Braz e Bruno Spindel, inclusive, estão na Europa, sentaram com a diretoria do West Ham para avançar ainda mais essa negociação. E assim, nos próximos dias, eu não direi nem na próxima semana, nesta semana, há uma grande possibilidade de Lucas Paquetá já desembarcar no Rio de Janeiro. Então bora pro vídeo, vamos assistir esse grande conteúdo. Aí, ó, cadê o sorriso dele? Pés no chão, pés no chão. Lá vem ele, Pedrosa. Pés no chão, quem vê até humildade, não pensa. tem nada ganho. Ninguém acredita. Mais uma ninguém batalha tá vencida acreditando. durante essa guerra que está sendo aí durante a Copa América. A verdade é essa. A verdade Ninguém é essa. acredita. Ninguém Para a acredita tristeza no de seu time. muitos que imaginavam que o Flamengo fosse cair de rendimento. E a verdade é, o Flamengo está conseguindo fazer algo que muita gente não imaginava, nem eu. Porque quando começou a Copa Verdade. América, eu falei aqui, eu acho que o objetivo do Flamengo tem que ser não se afastar dos líderes. E, na verdade, o Flamengo está conseguindo ficar na liderança. É algo assim que tem que valorizar o trabalho do Tite, enfim, a gente pode falar Quando sobre esse jogo começa a aí. Copa América, o Flamengo é o líder? Eu não lembro, confesso também que não eu não lembro. lembro. Também Mas, assim, Acho que Já é. é. Acho que já era. Quando começa a Copa América, já é o líder. Na minha visão, o Flamengo tinha que pensar em não se afastar dos líderes. E tá Você conseguindo falou isso, fazer algo inclusive, aqui. absurdo, assim. Eu- Se a gente for parar e analisar o rendimento do Flamengo durante Você a Copa gostou América... do rendimento ontem? Jogou bem o Flamengo? Eu gostei e gostei muito, assim, um jogo que, na boa, eu não consigo criticar nada. Foi uma noite perfeita para o torcedor do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, para o técnico Tite. Um jogo que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho até que o placar é mentiroso, porque eu não botaria um placar apenas por conta de 2 gols de diferença. Eu acho que o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico. Brinquei aqui no momento da transição, acho que a arbitragem errou feio, porque pelo menos 2 pênaltis não foram marcados para o Flamengo. E Daqui foi a uma pouco noite... a Nadine vai falar sobre isso. E foi uma noite, assim, especial, porque a gente pôde ver o Carlinhos fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Ele estava substituindo nada mais, nada menos que o atacante Pedro, que é o artilheiro do futebol brasileiro no momento, e ele conseguiu homenagear a mãe dele, que infelizmente acabou falecendo há cerca de 15 dias. A gente pôde ver o Wesley novamente fazendo uma ótima partida, um Ayrton Lucas fazendo um golaço, um jogador que estava em baixa com a torcida do Flamengo. E eu também não posso deixar de elogiar o Luiz Araújo. Foi uma partida, assim, absurda do camisa 7, tanto taticamente quanto também desempenho, porque se a gente for parar e analisar, ele deu uma assistência, novamente, se eu não me engano é a 7ª dele na temporada, ele ajudou no segundo gol do Flamengo, porque ele inicia a jogada e toca para o Wesley, aí o Wesley finaliza, a bola bate na trave e o Carlinhos mostra oportunismo, e novamente o Gerson comandando o meio de campo do Flamengo. De fato, o que o Gerson vem fazendo na ausência dos principais jogadores do meio de campo é algo absurdo, assustador. Está jogando muita bola. E o setor defensivo do Flamengo, embora tenha tomado 2 gols, mas foi uma boa atuação tanto do Fabrício Bruno quanto do Davi Luiz. E o Bruno Henrique, querendo ou não, que é um jogador que estava sendo criticado, fez 2 gols.
Essa é a diferença de um jogador que é decisivo. Ele pode estar vivendo um momento ruim e ele sabe disso, que a gente percebe durante os jogos. Mas foi lá, foi decisivo novamente, diante de um adversário extremamente difícil e fez 2 gols. Então, o que eu posso fazer aqui nesse momento, aplaudir os jogadores do Flamengo pela atuação. Ô, Lucas Pedrosa, já a gente vai ter a Nadine comentando essa polêmica dos pênaltis. Eu quero saber, vocês gravaram com a Nadine em relação à entrada no meu Gregory? Ah, não! Lucas Pedrosa, a Flapress vive eternamente neste programa. Mas eu vou fazer análise depois, daqui a pouco eu faço. Tem também Lucas Pedrosa feliz. Aí a gente pega. Beleza. Lucas Pedrosa feliz por causa de Vasco da Gama. Eu também tô feliz. Já tem Paquetá, que não é a Ilha, é o Lucas. Será que ele vem pro Flamengo ou não? O povo tá animado. Ô, Pedrosa, a gente trouxe um recorte muito importante do Gerson nessa fase aí, Copa América, que foi tão debatido nesse programa dos desfalques, como ele assumiu uma liderança, e uma liderança principalmente técnica, né? E tem gente que não acha nota 10 o Luiz Araújo. Tem gente que diz que é um tanto faz, eu não sei, não fica no meu time. Vocês acham nota 10 o Luiz Araújo? Não, nota 10 não, mas... Nota 9,5. Ah, então todo mundo aqui não acha ele nota 10. Gente, 9,5 não tá bom? Mas eu não acho ele 9,5. Se a minha filha chega com a prova 9,5, eu abraço ela. Eu não acho ele um dos 9,5. jogadores que mais desempenham com a camisa do Flamengo em 2024, sem dúvida alguma. Todas as vezes que ele foi exigido, na maioria delas ele conseguiu corresponder. Mas na última temporada, quando o Flamengo não estava bem, ele também tinha um destaque. Gente, é um excelente jogador. E é por isso que o Flamengo pagou o quê? 50 milhões de reais por ele? 9 milhões de euros. Praticamente 50 isso, milhões de 50 reais. milhões. Então, é um atleta de alto nível, que já sai do São Paulo aqui jogando muito bem, vai pro futebol francês, se eu não me engano, e passa pela MLS. Ontem o Flamengo demonstrou mais uma vez a força do seu elenco. Eu acho que você tem o Léo Ortiz jogando a bola que ele vem jogando. Pra mim é melhor do que até os primeiros volantes do Flamengo reservas. O Léo Ortiz vem jogando demais. O Gerson é um atleta extremamente diferenciado. Pra mim está entre os 5 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até aqui. Assim como o Pedro. O Pedro, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Só falando de Brasileirão, a temporada dele é absurda. E o Flamengo, mais uma vez, mostra que é o Flamengo do Tite. É o Flamengo consistente, é o Flamengo sólido, é o Flamengo que não sofre defensivamente, que consegue ser também inteligente na hora de tomar suas decisões e potencializa essas individualidades. Quando o Ayrton Lucas, que vinha fazendo partidas ruins, consegue fazer um belo gol e também fazer uma boa partida, é a confiança do treinador. Bruno Henrique vinha fazendo partidas ruins, 2 gols, decidiu a partida. Aí você, mesmo colocando o Carlinhos para poupar o Pedro, o Carlinhos vai lá e corresponde. Você gostou do Carlinhos, Pedrosa? Mas assim, o que é gostar? Ele fez o que ele estava ali para fazer, Mostrou que é fazer um gol, né? ponto. Eu acho que assim, você contrata o Carlinhos. Carlinhos, você vai ter a oportunidade de jogar na Arena MRV contra o Atlético Mineiro como titular. O que você tem que fazer? Gol. Carlinhos fez gol. Então, eu vou cobrar o quê do Carlinhos? Claro que eu gostei do Carlinhos. Muita personalidade. Pensa nisso, Exatamente. gente. Sim. Pensa então, nisso. assim, foi um jogo perfeito pro Flamengo. Foi um jogo maravilhoso contra um adversário, teoricamente, que seria direto, mas não está sendo, porque faz uma campanha horrorosa na Arena MRV, o Atlético Mineiro, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, aproveitou, atropelou, uma vitória muito merecida. Que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não, existe a possibilidade e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto, Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. O Flamengo está utilizando a estratégia por conta da acusação dele. E aí, como fica isso, envolvendo uma possível... envolvendo o caso do Lucas Paquetá com um site de aposta, enfim, ele está sendo acusado, ele está se defendendo, e o Flamengo utiliza dessa estratégia para convencer o West Ham, para tirar o jogador de foco da Europa, e ele vindo para o futebol brasileiro. E aí, caso ele seja punido futuramente, ele é um jogador emprestado ao Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo junto ao West Ham, mas... E o West Ham quer emprestar? Por enquanto não topou, mas aí é um trabalho de convencimento. O jogador E o Flamengo faz isso bem, né? Muito bem. Inclusive foi lá na Inglaterra agora para conversar olho no olho com a diretoria do West Ham. E a possibilidade é grande, porque eu ouvi tanto do lado dos empresários quanto do lado do Flamengo. Agora é convencer o West Ham. O que eu não acho difícil. De fato, se você for parar e analisar, para o West Ham não seria ruim. O Flamengo assumir o salário do jogador
durante esse processo todo Como que está acontecendo. ele tá lá podendo jogar? Como tá? Ele está liberado para jogar, tanto é que ele está atuando também na Copa América. E agora a defesa dele já apresentou toda a papelada para defender o jogador, porque ele passou de ser suspeito para acusação. Ele está sendo acusado e agora ele se defende. Mas é um longo processo, pelo que eu tô lendo aí, muita gente entende muito do assunto, a galera que é advogado, é um longo processo, isso vai demorar bastante, e aí o Flamengo utiliza dessa estratégia para tirar o jogador de foco da Europa, um jogador que estava muito próximo de ir para o Manchester City, o Guardiola estava querendo a contratação desse atleta, e ele pode pintar aqui no Flamengo por empréstimo. E aí o Flamengo assumindo o salário dele. Esse movimento do Paquetá tem muito a ver com o que ele passa, esse momento. Você imagina a cabeça do jogador, gente? Vocês só imaginam como é que não tá a cabeça dele sendo acusado de um envolvimento, você tem que provar e tá na justiça. Isso não é uma coisa simples, Pedrosa. E talvez isso cause pra ele, pra família, toda uma instabilidade, até emocional, né? E aí, às vezes, voltar pro lar, voltar pro ninho, né? E tá no Brasil, você acha que não é positivo pra ele? E o que o Vene falou, sair do foco da Europa, né? Fernanda, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, tá? Claro. O fato é que ele foi acusado. Sim. E aí o Flamengo tá usando de uma brecha que a gente teria que discutir a questão ética dessa situação. Por quê, Porque Pedrosa? há poucos anos aqui, quando aconteceu lá os casos do Igor Catatal, do Aleph Manga, a gente comentou aqui que o atleta que se meteu em problemas como esse não deveria mais atuar. A gente comentou aqui. Comentamos, Vocês claro. foram Não, eu sou a favor Eu disso. a favor também. de banimento. Eu também. A favor de- Ainda mais o Lucas Paquetá. Exatamente. Eu a também. favor de banimento. Então, assim, eu acho que tem uma questão ética aí. O Flamengo está se aproveitando de uma brecha, de uma acusação, de um atleta que está sendo acusado. Repito, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Sim. Mas esse atleta está sendo acusado de ser envolvido com casa de apostas. O Flamengo é patrocinado por uma casa de apostas. O Flamengo tem a sua história toda intacta e que não pode ser manchada por uma situação dessa. E o Flamengo está se aproveitando disso para contratar um atleta. Eu acho assim. Você tem um bom ponto, Há uma Pedrosa. discussão ética nesse sentido. Por quê? Beleza, o Flamengo contrata o atleta, 1 ano de contrato. Pelo que a gente vê aí, é uma tentativa de fuga, de tirar o holofote do Lucas Paquetá da Inglaterra para que ele venha para o Brasil, e pode ter essa questão da família e tudo mais, mas para que, digamos assim, tire ele do foco do problema, porque ele pode ser acusado, ele pode ser banido na Inglaterra, ele pode ser banido no âmbito europeu, ou ele pode ser banido do âmbito mundial. Existem várias etapas aí, e é por isso que o Flamengo está tentando essa negociação. Agora, digamos, Paquetá acusado, Paquetá comprovado que ele teve envolvimento. Ele tá vestindo a camisa do Flamengo e o Flamengo tá indo contratar esse jogador sabendo disso tudo. Assim como a gente falou o quê? Não, mas o Paquetá deveria só o quê? fazendo o advogado do diabo, o Flamengo tenta a contratação desse jogador durante a investigação. Mas é o que eu tô te falando. Porque Mas se é isso ele que ele for tá falando. não, se ele for punido, o Flamengo sabe que não terá mais o jogador. Vene, olha só. Mas o que ele tá dizendo não é nem que o Flamengo vai se prejudicar, é ético, a questão questão é ética. essa. Mas é outro em ponto, condições outra normais, o conversa. Lucas Paquetá vestiria a camisa do Flamengo nessa Não, temporada? em condições normais ele já estaria no Manchester City. Então pronto. E por que o Manchester City não contratou o Lucas Paquetá? Porque existe uma grande chance dele ser punido. Não, porque Não, ele foi porque ele tá sendo acusado. acusado, Porque eu ele foi acho. acusado. Ele foi acusado por uma questão de aposta, entendeu? Então, eu acho, e repito aqui, pra mim, tecnicamente, o Paquetá é indiscutível. É um craque, joga muito, muito. Agora, a gente não falou sobre a convocação dele pra Copa América? Falamos. Que ele deveria, talvez, ser afastado. Sim. Qual é a diferença? Eu tô assim, verdade. eu tô Não, só- Você trouxe eu tô um ponto. levantando uma bola. Eu não fui a favor de cortar o Paquetá na Copa América. O Pedro Vene não foi. Eu tô não. só levantando Eu uma fui. bola, tá? Eu não tô acusando ninguém, repito novamente, 1000 vezes. Até que se prove ao contrário, o Paquetá é inocente. Agora, o Flamengo tá se aproveitando de uma situação que tá longe de ser ética para contratar um jogador. Então, assim, só tô levantando essa bola. Vamos agora falar de mercado da bola, porque o Jorge Nicola cravou. Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Eu procurei representantes do Gabigol, procurei o Palmeiras, os dois lados negam. Negam de forma assim, ó, cravam. É mentira, não procede. E de fato, eu acho também que não procede, eu vou ser bem sincero. E eu vejo muita gente falando assim, nossa, o Flamengo tá sacaneando um ídolo que é o Gabigol. Vamos lá, gente. O Gabigol ele vem colecionando polêmicas apenas fora de campo. Ele se tornou assunto apenas fora de campo. Eu fiz uma lista rápida aqui, vamos lá. Festa de aniversário no ano passado, na semana de eliminação para o Olímpia na Libertadores,
E a festa de aniversário dele foi justamente no dia que o Flamengo poderia pegar o Fluminense se tivesse passado pelo Olímpia. Vocês vão se recordar que teve até protesto na porta do evento dele. Beijinho pro Dorival, depois de ter perdido um jogo extremamente importante na final da Copa do Brasil, quando o próprio Dorival, na sala da entrevista coletiva, ficou todo sem graça, sem entender por que o Gabigol estava fazendo aquilo. Confusão, problema, por causa do exame antidoping. O Flamengo está tendo um prejuízo absurdo por conta disso, a imagem do Flamengo está tendo prejuízo. O Flamengo está tendo prejuízo financeiro, inclusive, para tentar ajudar o Gabigol nessa história toda. Foi a podcast se oferecendo para o Corinthians, vocês vão se recordar disso, durante as férias. Foi a podcast praticamente dizendo que a relação dele com o Tite de fato não é boa. Ficou 40 dias suspenso por conta dessa situação do antidoping. Ou vocês acham que isso não prejudicaram o Flamengo? Veste camisa do Corinthians dentro de casa, tenta dizer que é mentira, que o jornalista inventou a foto, que a foto é fake, depois ele vem a público dizer que é verdade, todo sem graça. E durante esse período todo, a torcida do Flamengo abraçou o Gabigol. Eu nem botei uma polêmica aqui, que na época a torcida do Flamengo passou um pano absurdo pelo momento que ele vivia com a camisa do Flamengo. Sabe qual foi? Ele se achado durante a pandemia debaixo de uma mesa, de um cassino clandestino. Ele foi achado pelo Alexandre Frota. Só que na época todo mundo passou pano, porque era o Gabigol, o ídolo. A torcida abraçou esse jogador em todos esses momentos. Em todos. Chegou ao limite. Continua sendo ídolo. Repito, o que ele fez pelo Flamengo não será apagado. Ficará eternizado na história do Flamengo, assim como os outros ídolos fizeram também. Mas dizer que a diretoria do Flamengo está de sacanagem com o ídolo, peraí, né? É não torcer para o Flamengo, é torcer apenas para o Gabigol ou o famoso Gabizete. Mudando de assunto, vamos falar de Lucas Paquetá. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, está na Europa, está na Inglaterra tentando a contratação de Lucas Paquetá. No primeiro contato, o West Ham negou um empréstimo, disse que só negocia o jogador em definitivo, e em definitivo é um risco muito alto para o Flamengo, tendo em vista que esse jogador ele pode ser punido daqui a alguns meses, a verdade é essa. E se ele for punido, o que acontece? O Flamengo perde o dinheiro? O que o Flamengo está fazendo? Está estudando a parte jurídica, consultando grandes escritórios, como o escritório do Marcos Mota, que é um cara que, enfim, é referência aí na parte jurídica e esportiva. Então o Flamengo está estudando tudo que pode fazer. Já tem o ok do jogador, já tem o ok dos empresários. Eu vejo muita gente dizendo que tem a questão ética também. Gostaria de saber a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham errado o Flamengo tentar a contratação de um jogador que está sendo acusado de envolvimento com um sistema de casa de aposta? Quero a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham que isso pode ser ruim para a imagem do Flamengo? Quero a opinião de vocês. O que eu posso dizer para vocês repito o que eu falei ontem, o jogador deu ok, os empresários deram ok, e essa negociação acontece há alguns dias, há cerca de 2 semanas, pelo menos. No Flamengo estão otimistas, os empresários estão otimistas, a questão agora é o West Ham. E, repito, quando o jogador quer, não é nem meio caminho andado, sei lá, 80% do caminho andado. Resta saber agora, por que ele quer? Muita gente levanta essa bola, dizendo o seguinte, se o jogador está topando vir para o Flamengo é porque ele está assinando, entre aspas, que ele tem culpa no cartório de fato, que ele cometeu o que ele está sendo acusado lá pela Federação Inglesa. E aí eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham sobre isso, quero a opinião de vocês. Mas fato é que, de fato, o Flamengo está firme e forte tentando a contratação de Lucas Paquetá, num primeiro momento por empréstimo, mas o West Ham no primeiro momento diz que não, só em definitivo. lembrando, esse jogador custou ao West Ham 60 milhões de euros, não foi barato. O Flamengo vai fazer um investimento alto, podendo perder o dinheiro, caso ele seja punido de fato. Quero a opinião de vocês, torcedores. Para finalizar nosso vídeo aqui, Flamengo acerta a renovação de contrato de Lohan por mais 5 anos. As partes já têm ok, os documentos vão começar a girar, segundo uma fonte me disse,
E aí o jogador que completou recentemente 18 anos vai assinar a renovação de contrato dele, o contrato dele é válido atual, o contrato atual é válido até o fim do ano que vem, mas agora o Flamengo vai renovar, o Flamengo não tem o desejo de negociar esse jogador nessa janela de transferência, e quando eu falo não tem o desejo é porque o Flamengo não pode simplesmente bloquear que as propostas cheguem. Se uma proposta boa chegar, no entendimento do Flamengo, se a proposta for boa, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, todo mundo sabe que não é fácil tirar jogador do Flamengo. Fabrício Bruno, o Flamengo ia vender porque a proposta era irrecusável. Foi o Fabrício Bruno que não quis ir ao West Ham, inclusive, clube atual do Lucas Paquetá. Mas é isso, o Flamengo não está necessitando de dinheiro, precisa de fazer venda urgente pelo Lohan. Pelo contrário, o Flamengo só vai vender se de fato a proposta for irrecusável. Se o Flamengo entender que é uma proposta muito boa. Então, Flamengo, Lohan, renovação de contrato bem encaminhado, para mim, um baita jogador. Bem encaminhado não, acertado já, né? Só falta, digamos assim, as minutas serem trocadas, os documentos vão começar a girar para ele poder assinar o novo compromisso com o rubro-negro carioca. Para mim, Boa noite, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Flamengo e sobre também essa chegada de Lucas Paquetá, que será uma contratação bombástica, uma contratação de peso. Inclusive, Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Inglaterra conversando, tratando e assentaram com a diretoria do West Ham para a liberação de Lucas Paquetá. A ideia dessa diretoria rubro-negra, para quem não sabe, é envolver Vitor Hugo e Matheus Gonçalves no negócio, até porque ambos jogadores da base do Flamengo estão muito desvalorizados. E sendo assim, o Flamengo acredita que dinheiro no cash, o West Ham está pedindo 30 milhões. Essa quantia é fora de cogitação. E assim, Marcos Braz e o Bruno Spindel estão tentando colocar o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves no negócio. Se o West Ham aceitar, o Flamengo vai ser sensacional. O tempo que o Lucas Paquetá ficar aqui no Brasil vai ser o tempo que o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves vão ficar na Inglaterra. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa chegada de Lucas Paquetá? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero atualizar vocês também sobre essa renovação do jovem Lohan por 5 temporadas. O Flamengo já sentou com o staff do atleta, já acertou, agora só falta trocar as papeladas para aí sim o Lohan. Daqui a pouco, esse mês já faz 18 anos e assim o Real Madrid já está de olho no jogador. Só que o Flamengo bateu o martelo e disse que não venderá o atleta nessa temporada e sim na próxima temporada, a não ser que se o Real Madrid chegar aqui e pagar a multa, né, de cerca de 50 milhões de euros, aí não tem conversa. Aí o Lohan vai jogar no Real Madrid. Caso contrário, o atleta vai continuar no Mengão. Esse é o jogador que está crescendo, está numa crescente muito boa, tem apenas 17 anos, sabe, está se lapidando, tem jogadores experientes dentro do Flamengo, como Davi Luiz, entre outros, ajudando o Lohan a crescer cada vez mais e, ó, cabeça no lugar. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!